Olá a todos, o canal Audiocast, eu sou o Carlos Borges e vamos à edição número 13 do nosso boletim semanal, boletim oficial do nosso grupo de estudos. Aí, nós falamos sobre o gnosticismo no boletim passado e agora eu trouxe do mesmo livro do Justo Gonzalez, uma resposta da igreja às heresias gnósticas e afins, as heresias que estavam tomando conta ali no começo da igreja, por todo o Império Romano, e surgiram alguns mestres da igreja, os quais nós vamos falar deles aqui no nosso boletim, e começando com Irineu de Leão. Nós vamos fazer uma série Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago e Orígenes também de Alexandria. Começando com Irineu de Leão, vamos à leitura do nosso boletim. Durante a segunda metade do século II, diante dos desafios dos gnósticos e heresias afins, foi necessário que alguns cristãos tratassem acerca da totalidade da fé cristã. Dado o vasto alcance dessas especulações, as obras que os cristãos escreveram contra elas tiveram de ter o mesmo alcance, e assim surgiram os primeiros escritos que nos dão uma ideia de totalidade da teologia cristã dos primeiros séculos. Estes escritos, que serão temas do nosso boletim, são as obras de Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago e Orígenes também de Alexandria. Iniciaremos esta série com Irineu. Irineu era natural da Ásia Menor, provavelmente de Esmirna, onde nasceu por volta do ano 130 e onde foi também discípulo do bispo Policarpo, acerca do qual escrevi um artigo no Visão Libertária. Eu vou colocar o link aí no final do vídeo. Durante toda a sua vida, Irineu foi um administrador fervente, um admirador fervente do seu mestre Policarpo de Esmirna. E em seus escritos se refere repetidamente aos ensinos de um ancião, ou presbítero, cujo nome não menciona, mas que parece ser Policarpo. Em todo caso, por razões que desconhecemos, Irineu se trasladou a Leão, no que hoje é a França. Ali chegou a ser presbítero da igreja, que o enviou a Roma com uma carta para o bispo desta cidade. Irineu estava em Roma quando houve uma perseguição em Leão e Viena, que foi discutido aí quando dos mártires, que eu também coloquei num estudo nosso aí da leitura da história. Nessa perseguição, o bispo Fotino entregou sua vida como mártir. E, portanto, quando Irineu regressou a Leão, ficou encarregado da direção espiritual da igreja, que o elegeu para que fosse o seu bispo. Irineu era, antes de tudo, um pastor. Seu interesse não estava na especulação filosófica, nem em descobrir recônditos secretos, até então desconhecidos, mas em dirigir a sua grei na sã doutrina e na vida correta. Portanto, seus escritos não intentam elevar-se em voos altos, em altos voos especulativos, mas pretendem simplesmente refutar os hereges e instruir os crentes. Ainda que Irineu compusesse outros escritos, são duas as obras dele que se conservam: a demonstração da fé apostólica e a refutação da falta gnosis. Esta última, melhor conhecida como Contra as Heresias. Na primeira destas obras, Irineu está tratando de instruir sua grei sobre alguns pontos da fé cristã.
Na segunda, refuta aos gnósticos. Em ambas, Irineu se limita a expor a fé que recebeu de seus mestres, sem tratar de adorná-la com especulações de sua própria lavra. Portanto, muito mais do que qualquer dos outros teólogos que estudaremos aqui, Irineu nos mostra qual era a doutrina comum da Igreja até os fins do século II. Em resumo, a teologia de Irineu consiste em uma grandiosa e amplíssima visão da história, de tal modo que os propósitos de Deus vão se cumprindo através dela. Nessa história, o ponto central é a encarnação de Jesus Cristo, não simplesmente porque ele tenha vindo corrigir a carreira torcida da humanidade, mas também e, sobretudo, porque desde o próprio momento da criação, Deus já projetava a encarnação como o ponto culminante de sua obra. O propósito de Deus é unir-se ao ser humano e isto ocorre em Jesus Cristo de um modo inigualável. Extraído e adaptado da obra de Justo Gonzalez, Uma História Ilustrada do Cristianismo, volume 1, A Era dos Mártires. E aí eu passo para a recomendação de canal, né? O canal Mundo em Revolução, do Peter Turguniev, que é o codinome dele, né? O nome dele é Ricardo Albuquerque, e ele também fala de geopolítica do mundo, ele faz um acompanhamento diário da guerra em Israel-Hamas e também Rússia e Ucrânia, e traz também informações sobre outros conflitos. É um canal com muitas informações muito relevantes, eu acompanho diariamente. Mundo em Revolução, Peter Turguniev. Recomendação de livro, É Isto um Homem, do Primo Levi. O Primo Levi sobreviveu ao Holocausto, ele foi perseguido, foi para o campo de concentração, e depois ele escreve este livro impactante, É Isto um Homem? E vai narrando lá a sua história de vítima do Holocausto, e depois perplexo com o antissemitismo de sempre, de agora. Agora, então, incrivelmente, o antissemitismo se levanta no mundo, e que Deus proteja o povo judeu, o povo de Israel. Deus proteja todas as pessoas que necessitam de Deus no mundo, seja palestino, seja israelense, ucraniano, russo. A maior vítima é sempre os civis humildes que têm suas casas atingidas por mísseis e por metralhadoras e estas coisas. Tuitando, eu escrevi lá no meu Twitter, a insensatez de alguém que se ira rapidamente é contrastada com o grande entendimento de alguém que demora para se irar. Provérbios 14, 29. Da mesma forma, o insensato encontra alegria na loucura, enquanto, por outro lado, aquele que anda de modo reto é homem de entendimento. E aí, por fim, como sempre, falo de porquê do grupo de estudos conservadores do nosso canal Audioay. A proposta é aprofundarmos nos estudos sobre cultura de uma forma geral, cultura, economia, política e religião, isso de uma perspectiva conservadora. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura e transcendente, e que, no caso do conservadorismo ocidental, é baseada na doutrina cristã e tem na religião a sua base. E aí eu vou falando aqui das minhas redes sociais, tem o Twitter, o Getter, o Instagram, tem o link do grupo de estudos conservadores no WhatsApp, para quem quiser participar lá, onde eu vou sempre colocando nossas coisas de cultura, economia, política, religião.
a sua ajuda. Esse boletim é gratuito. Se você quiser colaborar com o meu trabalho e ajudar na divulgação de informações, ideias e projetos importantes do meu grupo de estudos conservadores, considere a opção de fazer uma contribuição voluntária. E aqui termina mais uma edição do nosso jornal, do nosso boletim oficial, a boletim informativo, edição número 13, ou de Waycast, na velha estrada, à moda antiga.